Bem-vindo ao Carreira Contábil. Na entrevista de hoje, nós vamos falar a respeito de posicionamento de imagem. Então, nessa primeira temporada de entrevista, nós estamos falando sobre um panorama da carreira contábil, a importância da consultoria tributária, como que você deve se posicionar, a sua imagem. Então, são assuntos relacionados à carreira contábil e a ideia é sempre trazer profissionais que atuam na área, que afinal de contas vão saber falar melhor do que eu sobre o assunto. Você pode estar nos ouvindo através do podcast ou através do canal do YouTube, os dois com o meu nome, Romana, e hoje falando sobre posicionamento de imagem, eu trouxe Juliana de Paula, muito obrigada, eu quero inicialmente já agradecer, dar as boas-vindas e agradecer por conceder essa entrevista, que eu julgo tão relevante para os profissionais da área contábil. Aliás, eu acho que o posicionamento de imagem ele não é importante só para o contador, apesar de eu achar que o contador ele precisa urgentemente aprender sobre o tema. Juliana, seja muito bem-vinda ao podcast, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, muito obrigada pelas boas-vindas. É um prazer imenso estar aqui falando com você, falando para o seu nicho, para o seu público. Também acho que os profissionais da área têm que aprender a se posicionar, e não só dessa área específica que a gente vai abordar aqui hoje, mas todas as áreas precisam, principalmente nesse momento suposto pós-pandemia, né? A gente precisa mais do que nunca aprender a se posicionar, inclusive no digital. Então, vamos começar a falar sobre a sua formação. Você trabalha com posicionamento de imagem. Eu tive o privilégio, a gente vai falar disso mais na frente, de fazer uma sessão de fotos com você. Já é a terceira que eu fiz na vida, então eu vou falar um pouquinho da experiência de cada uma delas, e a sua foi bem diferente. E aí é por isso que eu me interesso, qual foi a sua, como a sua é bem particular, né? A sua forma de fotografar, de escolher como você vai fazer a apresentação junto com a pessoa, do posicionamento dela. Qual é a sua formação? Porque eu acho que essa coisa de você falar assim, a pessoa, você leva jeito, você leva vocação, eu fico... Quando a pessoa fala comigo que eu levo jeito para determinadas coisas, eu fico muito estressada, porque parece que eu não tive trabalho nenhum, né? Parece que eu nasci com isso, eu tenho uma habilidade inata, que eu não fiz esforço nenhum para chegar ali, que eu não acho que é verdade. Eu acho que você, claro, eu acredito que as pessoas possuem habilidades, tá? Elas têm mais habilidade de fazer uma ou outra coisa. Por exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma de jogar futebol. Mas eu acredito que você pode trabalhar essas habilidades. Então, quando você é bom no que você faz, ou quando você tem alguma habilidade, eu acho que você precisa cuidar dessa habilidade, desenvolver essa habilidade. Então, eu sou totalmente contra de falar dessa coisa assim, você leva jeito e é por isso que você faz isso tão bem. Eu acho que você tem que... Eu acho que o que a gente faz bem é o resultado de muita dedicação, de esforço, de estudo, de pesquisa. Então, você faz muito bem o que você faz. E aí eu queria saber como é que foi essa sua formação, porque a não ser que você defenda uma posição de não, eu nasci assim e aí eu estou me aproveitando da habilidade inata que eu tenho. Então, eu nasci assim, não estudei, nunca fiz nada. Brincadeira. Eu compartilho 100% da sua opinião. Eu acho que talento não é grande parte, claro que é importante, mas não é grande parte determinante para o sucesso. É a persistência, é o estudo, é a dedicação, é acordar cedo e trabalhar todo dia em cima daquilo que você gosta e, principalmente, gostar do que você faz, né? Se você gosta, se torna leve, por vezes divertido, e não é trabalho, né? Não tem o peso de ser trabalho. Você gosta de fazer aquilo e vai se desenvolvendo naturalmente. Eu estudei Direito, fiz faculdade de Direito, não exerci, me formei, dei o diploma para minha mãe, naquele esquema que a maioria das pessoas que estudam Direito faz. Depois eu trabalhei no ramo imobiliário, também não me fazia feliz, não me completava aquilo. Daí eu resolvi apostar no sonho e fui fotografar. De início, eu optei por fazer cursos livres, porque eu não tinha muita certeza se isso ia virar uma profissão, se não ia, como ia ser.
Aí eu estudei no Centro de Arte da UERJ para fazer o básico, para conhecer a fotografia em si, e depois fui complementando com cursos livres de iluminação, tratamento, arte, tudo isso para poder consubstanciar aí uma carreira para começar a trabalhar na área de fotografia. Mas sobre o meu jeito de fotografar é meu jeito pessoal, é o meu jeito, é a minha leitura da situação, da questão. E eu me encontrei muito nesse trabalho de posicionamento porque eu já fazia isso antes, nos outros nichos que eu trabalhei. E quando eu conheci o posicionamento, que é um trabalho novo no mercado, pouco se falava, falado mais agora, a partir desse ano eu tenho visto mais em outras mídias, não à toa que eu estou aqui hoje, né? Fui convidada para falar com você, e as pessoas estão se conscientizando da importância disso. E para mim é fácil, não é difícil, eu me dedico bastante, estudo muito a esse respeito e fico muito feliz de você ter tido essa experiência, ter essa visão do meu trabalho. E não é, muitas pessoas acham assim, é só um clique, né? Você vai lá e liga a câmera e clique, tem uma foto maravilhosa e não é só um clique. Para chegar no clique, né? Você tem todo um processo atrás disso. Como é que é a sua rotina enquanto fotógrafa? Porque o clique não é nem o seu trabalho final, porque você ainda tem que tratar a foto depois, você tem... O clique está no meio ali de um monte de coisa que você tem que fazer. Como é que é a sua rotina enquanto fotógrafo? O preparo é fundamental, né? O preparo para o clique. Como é que eu vou colocar isso? Eu fiz até escrevi um artigo essa semana sobre isso. Eu preparo o seu pensamento para que quando você pense, você se sinta daquela forma que você está pensando, os seus pensamentos vão gerar sentimentos e os seus sentimentos vão gerar as expressões que a gente quer captar. Eu trabalho em cima disso. E aí a gente vai conversando, eu vou te lendo, tem toda uma leitura corporal, tem técnicas, né? N técnicas que a gente aplica para poder chegar no resultado que se quer. Sobre rotina de trabalho, todo mundo acha que é realmente só o clique, né? E está bem, bem, bem longe disso. Na realidade, a parte de fotografar, que é a parte mais legal da coisa, ela corresponde a só 10% do meu trabalho. Todo o resto a gente passa trabalhando no negócio, prospecção de cliente, marketing, cursos de edição, estudar. Fotografia é o lifelong learning. Você tem que estudar a vida inteira aquilo ali. Tudo você está em constante evolução, tudo você tem que estar aprendendo sempre, executando, colocando em prática e reaprendendo, e um looping infinito de aprendizado, execução, e assim vai. Então, 10%? 10%. 10% fotografando. É o clique, né? É rápido, né? Não é tão rápido assim, porque se eu for dar um clique, eu vou ter que dar uns 1000 cliques para ficar alguma coisa boa. Mas tem isso também, não é? Eu lembro que uma vez nas nossas conversas você falou assim, não, mas quanto mais experiente, menos cliques um fotógrafo precisa para chegar na foto que ele quer. Então, talvez esse 10% para você hoje também não venha da sua experiência. Tipo, você precisa de menos cliques para chegar na foto que você quer? Por isso que é um 10%? É possível, sim. É uma leitura da situação, com certeza. Mas os grandes fotógrafos, o Scavone fala muito sobre isso. Eu sou eterna escrava do meu assunto. Por mais preparada que eu seja, eu dependo do meu assunto, eu dependo do meu cliente, eu dependo do meu retratado para a gente conseguir chegar. É um trabalho em conjunto. Não adianta eu ser uma estrela maravilhosa, profissional excelente e o fotografado não se entregar para que a gente consiga produzir esse trabalho, né? A gente precisa de uma entrega mútua, tanto minha quanto de quem eu estou fotografando. Entendi. E é comum, agora entrando na questão das fotos corporativas, é comum ver fotos corporativas em redes como o LinkedIn. Eu vejo de tudo um pouco, né? E aí, que dica você pode dar do tipo de foto para a gente não colocar como foto de perfil no LinkedIn? Porque eu vejo de tudo um pouco, desde fotos
preto e branco, foto com a mão no queixo, foto sem a mão no queixo, e você tem foto com maquiagem, sem maquiagem, e tem gente que parece que pegou uma foto numa festa, recortou só o rosto dela e colocou lá. É horrível, né? O que não fazer? Foto de baixo para cima, eu vejo umas fotos de baixo para cima. Assim, eu não sou fotógrafa, mas quando eu tiro minha foto de baixo para cima, não me valoriza muito, eu evito, sabe? E aí a gente vê de tudo um pouco. Então, você pode dar uma dica para a gente de que foto não colocar no perfil? De que tipo de foto não colocar no perfil do LinkedIn, por exemplo, que é uma rede profissional, não é, por exemplo, um Instagram. Você pode ter um Instagram profissional, mas o LinkedIn, ele é específico. E aí eu vejo as pessoas compartilham umas mensagens, compartilham umas imagens e fotos de umas coisas que eu fico assim, não sei se aqui é o lugar para isso, mas aí eu queria trocar uma ideia com um especialista para saber se eu estou sendo chata demais, entendeu? Bom, na verdade, é muito complexo de eu dizer isso não pode, isso pode. Eu sou da teoria que tudo pode, mas você precisa saber o que você quer comunicar. Você tem que partir do princípio de que a sua imagem fala. Você dá alguma coisa para as pessoas pensarem ou deixa elas pensarem o que quiserem, colocando qualquer foto. Ponto. Um outro ponto que eu acho importante para que você tome de partida para criar a sua foto de perfil é que você tem que criar ela, né? Você não pode, como você estava falando aí, você não pode recortar uma foto que você ficou bem numa festa. Enfim, botar qualquer foto não é inteligente fazer isso. É legal você partir do princípio que a sua imagem comunica, como eu já falei aqui, e ver o que você quer comunicar, e você precisa entender que a imagem para fazer negócios, a sua imagem para fazer negócios, que é do que a gente está tratando aqui, é diferente de uma boa imagem sua para fazer amigos. Ah, Os tem imagem para fazer propósitos amigos? tem, claro. O propósito da sua imagem para fazer negócios é diferente do propósito da sua imagem para fazer amigos. O Instagram, eu não vou dizer hoje, porque hoje já virou uma rede de negócios também, mas o Instagram era uma rede para fazer amigos. O Facebook era uma rede para fazer amigos e o LinkedIn uma rede para fazer negócios. Concorda comigo? Concordo, para fazer negócios sim, mas o Instagram eu achei que eu adicionava os amigos já existentes. Cada um usa da maneira Mas eu que não lhe tinha melhor convém, pensado né? nisso do Instagram para fazer amigos. É um ponto de vista novo. Mas não é mais, tá? Não, não se prenda mais nele não, porque a maioria dos meus negócios eu faço pelo Instagram. Mas a pessoa pode querer só fazer amigos ao invés de usar para Pode, negócios. pode. Poder pode tudo que quiser, claro que pode tudo. Mas eu coloco pessoalmente como negócio para mim. Então, é uma rede que eu uso equilibrada para ser uma vitrine para os meus clientes, para ser um canal de contato com meus clientes. Então, o que eu tenho que pensar é que tipo de. Qual é a minha intenção com essa foto? É fazer negócio ou é fazer amigos? Exatamente, exatamente. O intuito da foto vai dirigir, vai dizer para que você quer fazer. Quando você pensa no que você quer transmitir com aquela foto, quando você tem isso claro, você consegue atingir o objetivo que você quer. Claro que é melhor que se tenha um profissional para te dirigir nisso, né? Mas sozinho você consegue. Com dedicação e um pouco de treino, você consegue fazer sim. Daí a gente está falando sobre posicionamento de imagem. O que é o posicionamento de imagem? Porque eu acho que o posicionamento de imagem ele não é só uma foto, né? Aí eu escolhi uma foto aqui e eu quero essa foto vai transmitir, por exemplo, brevemente, a foto que hoje está nas minhas redes foi uma foto que foi você quem produziu, porque eu sempre tenho fotos muito sérias e eu percebi que as fotos muito sérias elas me tornavam, mostravam inacessibilidade, entende? Mostrava uma pessoa mais séria, mais comprometida, responsável, mas não me mostrava uma pessoa mais simpática, mais humana, mais acessível. Não que eu tenha que ser, me simpatia nos negócios.
mas não mostrava acessibilidade. Então, a sensação que eu tinha era uma boa foto, com uma boa luz, com uma boa roupa, maquiagem, mas não comunicava uma acessibilidade. E aí, eu consegui, nessas fotos que estão hoje, e aí eu tenho esse costume de colocar a mesma foto em todos os canais, e quando eu troco em todos os canais, dá um certo trabalhinho, mas eu faço isso. Porque a foto eu me vi mais, é uma foto corporativa, profissional, mas é uma foto em que eu pareço mais acessível. E assim, é a mesma pessoa, é uma foto corporativa, mas é uma mensagem completamente diferente. Mas eu acredito que o posicionamento de imagem não é só a foto. O que é o posicionamento de imagem que a gente tem falado tanto ultimamente nas redes? Essa é a pergunta de $1 milhão, que é o posicionamento de imagem. É uma questão um pouco além de uma frase, de é isso ou é aquilo, é uma construção de pensamento. Primeiro eu queria esclarecer que posicionamento de imagem não é marketing pessoal. Muita gente confunde isso. Eu pensava que era. É um pulo do gato. Posicionamento de imagem é ferramenta de marketing pessoal. É a mesma coisa. Posicionamento de imagem não é branding. É ferramenta de branding. Consegue me acompanhar nessa questão? Ela Tudo faz bem até parte, aí? mas não é o todo. Exatamente, é ferramenta. Ah. O posicionamento de imagem não faz todo o posicionamento. Mas o posicionamento sem a imagem é quase vazio, é quase nulo. O posicionamento precisa da imagem, precisa conversar. Posicionamento de imagem precisa conversar com o seu posicionamento. A imagem de posicionamento nasce a partir do seu posicionamento, a partir do que você quer comunicar. Consegui me explicar até aí? Sim, sim. Perfeito. Agora vamos ao que é o posicionamento. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos criar um raciocínio para ver se a gente consegue chegar lá. O posicionamento ele está na cabeça do seu potencial cliente ou do seu recrutador, do seu alvo, né, da sua persona, para quem você quer comunicar. Imagina que na sua mente existam caixinhas. Essas caixinhas elas são de diferenciação de níveis de profissionais. Então, com isso em mente, vamos pensar nas lojas Renner, aquela loja de departamento, e na Louis Vuitton. Ok. Tudo bem até aí? Vamos Sim. pensar nas lojas Renner, ou Líder, ou C&A, e na Louis Vuitton. As duas vendem basicamente a mesma coisa. Roupa, bolsa, acessório, concorda comigo até aí? Sim. Porém, cada uma tem um lugar na sua cabeça. Cada uma tem a sua caixinha específica de posicionamento. Concorda até aí? Sim. Para isso serve o posicionamento. Para diferenciar a Louis Vuitton da Renner. Para te diferenciar de um profissional A para um profissional B para um profissional C. Só isso serve? Só a foto bonita vai dizer que eu sou um profissional A? Não. Mas a foto de posicionamento, uma foto bem posicionada, vai já dizer de cara que você é um profissional A. Eu costumo dizer que o posicionamento correto, ele chama o seu cliente para tomar um café. Com o posicionamento correto, ele vai querer te ouvir, ele vai olhar para você. E aí toda a sua construção, toda a sua capacidade vai fazer com que você consiga ter êxito no seu propósito. Mas o que vai convidar o seu cliente com mais facilidade é uma imagem bem posicionada. Então, a foto seria a primeira impressão? Exatamente, a primeira impressão. E o poder de uma boa primeira impressão, muitas vezes, não posso dizer impagável porque eu tenho preço, mas ele ajuda muito, ajuda e muito. Então, o posicionamento seria a forma como você quer se comunicar e causar uma primeira impressão. Bom, mas aí isso leva a gente para um outro ponto, porque eu lembro que numa conversa você disse que os profissionais são contratados por suas habilidades técnicas e demitidos por suas habilidades socioemocionais.
Como é que esse posicionamento de imagem afeta essa contratação, essa demissão? Porque você diz que a foto, ela é uma primeira impressão, ela vai chamar o seu cliente para um café, ou ela vai fazer com que o seu recrutador te chame para uma entrevista, correto? Então, ok, a foto ela vai te ajudar nesse primeiro passo. Mas se eu sou contratado pelas minhas técnicas e demitido pelas minhas habilidades socioemocionais, pelos meus relacionamentos, e o posicionamento de imagem faz parte de um marketing pessoal, como é que a gente fica, como é que a gente, esse posicionamento, esse marketing pessoal, porque quando eu estou falando de posicionamento, eu estou falando de marketing pessoal, como é que isso afeta na minha contratação, na minha demissão, no fechar um contrato, ou o cliente encerrar um contrato comigo? Como é que fica isso? Porque eu tenho um primeiro passo. Vamos resumir. Eu tenho um primeiro passo, uma primeira impressão. O que vem depois disso, quando se trata de posicionamento de imagem, de marketing pessoal? Conseguir ser chamado para entrevista, conseguir tomar um café com o cliente. E aí? Porque ele não vai tomar um café com a fotografia, né? Como é que entra o posicionamento de imagem nisso? Muito bom ponto. O posicionamento, ele externa as competências que você tem. A gente está falando aí das competências skills, né? Deixa eu até elencar elas aqui. Eu fiz um curso sobre isso, foi ministrado pela PUC Paraná. Muito bacana, são as oportunidades que a quarentena trouxe, né? Tornou muitos cursos acessíveis, porque transformou para o digital. Quando que eu ia para o Paraná estudar isso? Não ia, né? E veio até mim e eu aproveitei a oportunidade e fiz. Mas deixa eu elencar elas aqui para você. São criatividade, resolução de problemas complexos, inteligência emocional, tomada de decisões, coordenação, gestão de pessoas, pensamento crítico, orientação para servir, negociação e persuasão, flexibilidade cognitiva e adaptabilidade. Depois que eu li isso, deu um bug na minha cabeça, porque eu já fazia isso. Em todos os meus atendimentos é necessário isso. São competências humanas que você precisa ter. Aliado a isso, empatia e sensibilidade. É assim que eu consigo uma boa foto, com esse tipo de competência. Agora, no que diz respeito à sua pergunta, o posicionamento, ele externa o que você já tem, as competências que você já tem. Eu não consigo criar um personagem de você. Eu só consigo trazer à tona, transformar em expressão, em foto, o que você já tem. Então, se você tem essas competências, o posicionamento vai te ajudar. E se você não tem, não há posicionamento a fazer em cima do que você não tem. Acho que é por aí. Posicionamento comunica, né, as suas qualidades. Então, se eu não tenho essas competências, Não há posicionamento que diga que você tem. E aí eu tenho que primeiro, então, teria que, antes de ter esse posicionamento de imagem, desenvolver essas competências. Com certeza, o posicionamento só traz o que você tem. O posicionamento não te dá diploma, o posicionamento não te dá competência, o posicionamento não faz isso. O posicionamento externa o que você tem. Porque você é difícil dizer isso, porque há pessoas que realmente, em outros âmbitos, até conseguem fazer. Mas não dura muito tempo, né? Quem finge ser o que não é. Não tem substância, né? Isso é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas achando assim, eu vou tirar uma foto perfeita, com uma luz perfeita, com uma roupa perfeita, fazendo a cara XYZ, e na verdade, isso é um clique que está dando agora de que não adianta eu ficar 10 horas numa sessão de foto querendo a foto perfeita, porque se eu não tiver essas competências, essa imagem não vai se sustentar. Exatamente. Eu posso montar, eu posso perfeitamente montar.
Posso montar um profissional de sucesso, um empresário que, minha nossa, vou investir 10 milhões de dólares na empresa dele aqui e agora. Mas quando você sentar para tomar um café com ele, a imagem já era. Ele precisa ter dentro dele todas as competências que a gente coloca na imagem. Então, se eu quero ter, se eu sou uma profissional séria, né, e quero transmitir exatamente o que eu tenho, na verdade, eu tenho que me perguntar antes o que eu tenho de Exatamente. competência, eu tenho que me conhecer, até Exato. para saber se eu tenho condições de transmitir o que eu quero transmitir. Seria isso? Colocando assim, seria isso, sim. Porque, tipo, se eu não sou uma pessoa tecnicamente boa, responsável, e eu sei que eu não tenho essa habilidade, então eu não deveria querer transmitir isso numa imagem, porque eu sei que eu não tenho essa habilidade. Exatamente, mas Então, aí então passa por um autoexame primeiro. você está colocando desse ponto. Mas a gente está colocando de pessoas que. A gente está colocando. Eu parto do ponto que as pessoas querem se desenvolver. As pessoas que me procuram, elas querem. Geralmente, elas estão em fim de curso, mudança de carreira, escritório novo, consultório novo. É uma virada de carreira, uma virada de chave, é um passo na carreira. Então, esse ponto que você está colocando não é, como é que eu vou dizer? Eu não encontrei ainda alguém que queira ser o que não é, alguém que queira parecer ser o que não é. Eu encontro pessoas que têm muito potencial, eu ajudo pessoas que têm muito potencial e não têm uma imagem que converse com aquilo que elas já são. Essa é a minha persona, esse é meu cliente, esse é o pessoal que me chama no direct, E olha, se me aparece ajuda. alguém que quer mostrar uma coisa que não é, você percebe e cai fora. Eu não atendo, porque não tem como fazer. Não atendo. Ah, mas existe essa pessoa. Olha, se existe, graças a Deus, eu não estou atraindo esse tipo de pessoa, porque não chegou aqui ainda não. Ah, ok. Não, porque eu já. Por que eu tô falando isso? Porque eu Uhum. já vi algumas fotos no LinkedIn, por exemplo, de pessoas que eu conheço e ela tem uma foto bacana e tal, e eu conheço essas pessoas de perto e eu sei que não é aquilo, entendeu? Por isso que Entendi. eu tô dizendo isso, dessa questão de que a gente precisa ter até a responsabilidade na imagem que a gente está transmitindo e se conhecer, porque para mim é uma coisa que você fala assim, a pessoa tem muito potencial para desenvolver, nós vamos trabalhar isso. E outra é a pessoa querer transmitir uma imagem e não se preocupar em ter essa habilidade ou em desenvolver essa habilidade, se preocupar só com a imagem que ela está transmitindo, entende? Porque eu Entendi. eu tive essa experiência de a foto transmite uma coisa e eu conheço pessoalmente e eu sei que foto e pessoa não conversam entre si. Mas é interessante isso, de que não preciso estar bem desenvolvido. Se eu tenho um potencial, porque tem gente que tem já as habilidades e não consegue transmitir, e tem a que tem muito potencial e não consegue desenvolver e não consegue transmitir. Então, eu também não preciso ser perfeita para chegar na fase de agora eu vou ter um posicionamento de imagem. É isso. Eu estava lendo, eu não vou lembrar a fonte agora, mas enfim, na vida ou você consegue ser perfeito ou você consegue ser pago pelo seu trabalho. Os dois você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir ser perfeito e ser pago, porque nunca vai estar perfeito. Para quem é perfeccionista, você nunca vai ter o nível que você procura. Você precisa fazer o seu melhor e caminhar em frente. Entendi. E quando eu tirei, eu não sei se fala tirar foto, né? Porque o pessoal fala de, a gente falava fotografia, revelar fotografia, e hoje eu não sei nem quais as expressões que a gente usa. Mas quando eu tirei fotos, né? Quando eu fiz a sessão de fotos com você, foi na verdade uma sessão de terapia, né? A gente foi conversando, e cada foto foi mostrando uma expressão diferente. E isso é bacana porque não era aquela imagem sem sal e sem açúcar, sabe? Era uma imagem que tinha um sentimento ali é, envolvido. E aí, só que tem toda uma conversa, e você vai
falando e vai tirando foto e vai trocando ideias e mais fotos. E não é só a foto, não é só apertar o botão numa luz boa, mas é o que você disse lá no início dessa conversa, né? A pessoa tem que estar disposta, você tem que se entregar e a pessoa tem que se entregar também para vocês conseguirem chegar numa foto que transmita o que vocês querem. Já aconteceu da pessoa não conseguir se entregar, seja por timidez, por alguma coisa, e vocês não tiveram fotos boas, claro, mas fotos que não transmitiam o que vocês queriam? Já aconteceu disso? Já aconteceu isso? Nunca aconteceu. O trabalho, antes de eu trabalhar com posicionamento, acontecia muito de você ir pronto para fazer uma foto, um ensaio normal, de família, de moda, beleza, enfim. Você vai pronto para fazer um tipo de foto, chegar lá e encontrar outro, porque a pessoa está num outro momento, está se sentindo assim, está se sentindo assado, a gente não tem a luz específica que precisa, a locação não está disponível da forma que a gente precisava, o clima está de outra forma, isso tudo influía. No posicionamento, a coisa é muito diferente. É muito diferente, porque a gente tem um briefing muito acertado, muito ajustado, a troca de referências é enorme. Eu pego as referências do meu cliente, eu mando referências para ele, ele vê as referências que gosta, me devolve as referências, eu faço um estudo do que ele gosta e pego novas referências para a gente estudar. Em cima disso, a gente estuda a persona dele, estuda o que ele quer transmitir. Na verdade, tudo parte do que se quer transmitir. Em cima disso, a gente trabalha. E respondendo a sua pergunta, nunca saí sem a foto que eu queria. Na verdade, eu me preparo para ter um tipo de foto, geralmente eu a tenho e tenho muito mais do que isso, porque é evolutivo. A pessoa vai evoluindo em cima do trabalho que a gente está fazendo e a gente acaba tendo mais resultado do que pretendia ter. Então, na verdade, você faz toda uma pesquisa antes e quando você vai para a sessão, você já sabe qual é a foto que você quer. Tudo pronto, vai para a sessão com tudo pronto. Com tudo pronto, só aplicar a técnica, a gente já vai sabendo. O cliente chega aqui já sem nenhuma dúvida, ou eu vou até ele, na maioria das vezes, sem nenhuma dúvida do que vai fazer para sentar o mais relaxado possível, para conseguir se abrir o máximo possível, para que a coisa consiga funcionar, para que ele consiga entrar naquela energia. Né? Tem gente que não gosta que usa esse termo, não acredita em energia e tudo mais, mas você precisa estar nessa sintonia para que a gente consiga criar realmente um retrato que comunique, porque foto bonita não comunica. Não comunica o que Pois é, isso às quer vezes dizer. eu tenho essa sensação. A foto é bonita, tecnicamente ele é perfeita, a luz, É vazio, né? mas não tem nenhum tipo de emoção. É comer um pedaço de papel, sabe? Não tem sabor. Não, Você está não... muito observadora, Tatiana. É porque eu tenho pensado muito nessas questões de posicionamento de imagem porque eu ignorei isso durante. Eu trabalho já há 15 anos e eu posso te dizer que nos últimos, 2 anos é que eu venho me preocupando talvez um pouco com isso. E eu ignorei a imagem solenemente, eu falava, o conhecimento está aqui na cabeça, eu tenho a técnica, eu sei fazer bem, eu faço bem o que eu faço, eu estudo para isso, eu me atualizo, eu corro atrás, eu fiz mestrado, eu fiz pós, eu investi no inglês, eu tenho mais de 10 anos de experiência e é isso, e acabou, e eu sou E muito pronto, boa no que acabou. eu faço. Não é. Então, Pois é, o mundo mudou, né? O mundo na mudou, né? O verdade, advento. eu acho que o mundo ele sempre foi assim. Só que como a gente tem mais informação agora, mais redes sociais, essa importância fica mais evidente, entende? Pois é, eu ia dizer exatamente isso. O advento da internet, parece que eu estou estudando lá em 2000, sei lá, 5, 7, que o advento da internet trouxe a necessidade de uma imagem que comunique. Não tem Pois mais para é. onde correr. O seu conhecimento, o seu diploma pendurado na parede não faz mais o efeito que fazia. Você não escreve lá no currículo as suas competências e aquilo vai te garantir um emprego. Você precisa das competências e skills que a gente já falou aqui e precisa de uma imagem que comunique, que chame o seu cliente, que te abra a porta.
Mas como é que, eu falando de foto corporativa, né? Como é que eu defino, qual é o processo de definir como será a foto que a pessoa precisa? Porque, por exemplo, quando eu fui fazer as fotos com você, eu já tinha um certo tempo que eu tinha tirado uma foto corporativa, eu falei, eu preciso me atualizar. E aí eu quero comunicar algo diferente que eu não comuniquei nas duas outras sessões que eu fiz. Eu acho que eu fiz uma sessão em 2014 e uma de 2016, 17 mais ou menos. Então, eu preciso comunicar algo diferente, mas apesar de você tinha uma ideia do que você queria fazer, mas eu não tinha muita ideia do que eu queria transmitir. Eu queria uma foto corporativa. Meu primeiro objetivo era bem prático, atualizar os meus perfis com uma foto. Eu queria uma foto corporativa mais atual. Isso daí era o meu objetivo mais prático. Eu não estava muito preocupada com tipo de roupa, com cor de roupa. Eu não estava preocupada muito com o que eu ia, com o sentimento que eu ia transmitir na foto, porque a minha ideia era bem mais prática. E aí você foi conversando, qual era o meu perfil, como é que era o meu trabalho no dia a dia, como eu me via, como as pessoas me viam. E aí saiu uma foto muito acima das minhas expectativas, porque não foi uma foto só corporativa. Foi uma foto que me mostrava competente, mas acessível, sabe? E para mim, a definição, se você fala assim, defina a foto que você escolheu para os seus perfis com uma palavra, eu diria acessibilidade. Porque eu não sou uma pessoa acessível. Na verdade, eu sou, mas eu não me mostro acessível. Então, é aquela pessoa muito séria, sempre muito técnica, com muita lei, e o fundamento é esse, e é isso que tem que fazer, e assim, muito, 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 muito técnica, mas não muito acessível. Não me mostrava acessível para uma troca de ideias, para uma reunião, para uma. Então, a palavra que me vem à mente é acessibilidade. Mas eu percebi isso depois que eu vi a foto. Você mostrou várias fotos e eu falei, não, é essa aqui, é isso aqui que eu quero comunicar, acessibilidade. Mas como é que é esse processo? Porque, assim, você sabia o que você estava fazendo, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu tinha que ter uma foto corporativa atualizada. Mas eu não tinha muita consciência do que eu precisava. Hoje, não. Se eu for para uma sessão de fotos hoje, eu acho que eu vou definir uma palavra e vou falar assim: a palavra é essa e é isso que eu quero transmitir hoje. Mas tipo, quando eu fui para a sessão, eu não tinha essa experiência, entende? Então, agora eu tenho essa experiência e eu posso falar assim, poxa, a sessão anterior, a palavra foi acessibilidade. Nessa sessão, eu quero essa palavra aqui, eu quero que transmita isso. Entende? Então, mas como é que é esse processo? Porque você trabalha com isso, você tem que lidar com isso o tempo todo. Eu lido com isso a cada 2, 3 anos. Então, como é que é esse processo de definir a foto que a gente precisa? Porque você sabia o que eu precisava antes de eu saber o que eu precisava. Eu sabia o que eu precisava, mas não sabia bem o quê. Como é que é esse processo? Como é que a gente pode ajudar nesse processo? Porque eu não sei se eu ajudei muito nesse processo, entende? Primeiro, eu quero lhe desejar, caso você ouse escolher outro profissional para fazer seu próximo posicionamento, eu quero lhe desejar toda a sorte do mundo para você chegar lá com uma palavra e o profissional te entregar o resultado, uma foto que diga aquilo ali que você está falando. O que você minha amiga pessoal de muitos anos e foi minha cobaia no meu começo, no início do processo de posicionamento. Eu lembro que eu estava chegando de São Paulo nessa época, foi quando eu tive contato com esse universo aí do posicionamento e como funcionava. O que eu fiz com você foi uma sessão mais abrangente.
que a gente não teve esse briefing detalhado, porque isso eu criei depois, a partir das experiências. Aquilo era experiência, né? Eu estava testando as técnicas com você. Então, a gente teve fotos mais sérias, teve fotos mais descontraídas, teve um know-how maior de foto. O que não impede de eu fazer isso hoje, porque às vezes o cliente está num outro momento ou precisa para um artigo específico de uma foto mais descontraída, quando ele pediu, quando todo o estudo mostrou que ele precisava de uma foto que passasse mais força, mais competência, mais potência. Não impede de a gente ter uma foto que transmita mais acessibilidade. É uma construção. É uma construção que o cliente, eu vou levar junto com o cliente. São reuniões que a gente faz. Mas o que você chama de briefing? Porque você diz que hoje você tem um briefing para fazer esse recorte. O que é briefing? Fala para a gente que é leigo, o que é briefing? O briefing é o conjunto, vamos dizer, que é o conjunto de normas que norteiam aí o que a gente vai fazer. Por exemplo, um briefing de moda, cor azul, sofá branco, fundo quadriculado, com a luz indireta a 45 graus, esquerda para direita, são as referências que a gente vai usar, tanto técnicas quanto pessoais, tudo que vai influir na foto é o briefing. O briefing é a preparação, é o preparo para a foto, é o preparo para o clique, é o briefing. Quanto mais detalhado, quanto mais completo esse briefing, mais fácil e mais assertivo a gente é no resultado final, na foto final. Isso quer dizer que a sessão de fotos vai ter menos tempo? Não, não, isso quer dizer que a gente tem reuniões prévias, é a pré-sessão que aumenta, não é a sessão que diminui. Ah, entendi. Não é todo mundo que faz pré-sessão, não. Eu faço pré-sessão para que a sessão seja mais tranquila. Porque, de repente, você aparece um assunto, porque essas coisas aparece um assunto que deixa o fotografado desconfortável, nunca mais ele vai conseguir entrar no estado que você precisa para fazer o clique, entende? Por isso que tudo é resolvido antes da sessão. O cliente não pode chegar na sessão com nenhuma, porque a sessão é para que ele se desenvolva, para que ele cresça, floresça naquela sessão. E a gente está falando de posicionamento de imagem e hoje nós temos venda de produtos, venda de serviços, o funcionário vende a mão de obra. Tanto o empresário quanto o colaborador, eles precisam ter habilidades de negociação, por exemplo. Como é que uma pessoa pode vender melhor o capital intelectual que ela possui? Porque você diz que a imagem ela é a primeira impressão, ela vai fazer o cliente tomar um café com você, ela vai te ajudar o recrutador a te chamar para a entrevista. Mas como é que eu vendo? O capital intelectual ele é intangível, tá? Eu não tenho como mostrar fisicamente, né? Qual é toda a capacidade técnica que eu tenho, ou todo o potencial técnico que eu tenho. Então, eu tenho um capital intelectual intangível e eu tenho um posicionamento de imagem que eu posso, que o que você quer traduzir é intangível, mas que eu consigo colocar em algo visível, que é uma imagem. Então, como é que eu faço esse link? Já que nós somos vendáveis, né? Eu estou vendendo serviço, produto, mão de obra. Como é que eu faço esse link entre o meu capital intelectual e o meu posicionamento de imagem? Porque eu acho que é um pouco do que você falou. Não tem como eu fazer um posicionamento de imagem de algo que eu não sou. Exatamente. E aí, o que a gente faz nesses casos? A gente desenvolve, abandona? Porque eu tenho um posicionamento de imagem que tem que comunicar meu capital intelectual. Ou a gente resolve isso? Não, eu tenho um capital intelectual, eu faço um briefing, e aí a gente, né, na verdade, é o que a gente estava falando anteriormente. O briefing, ele resolve isso. Do que eu quero transmitir da minha imagem. Pode ir. Bom, e como é que o briefing é isso que ele vai ajudar a transmitir o meu capital intelectual, o que eu sei fazer muito bem, e aí eu transmito para a imagem. No briefing a gente resolve isso. Ou ajuda bastante nisso.
O briefing é a minha parte do negócio, é a minha metodologia, né? Todo profissional de fotografia, pelo menos, deve trabalhar com um briefing. Parte-se do ponto que todos trabalham com um briefing, porque você não bota a câmera na mala e vai. Você estuda o que você quer fazer, você pensa na luz que vai usar, enfim. Trazendo aqui para o tema da sua pergunta, o posicionamento, ele externa as qualidades que você já tem, como a gente já colocou aqui. Uhum. Eu entendo que é uma coisa, como é que eu vou dizer, é um pouco distante, um pouco surreal, tem gente que é incrédulo nesse ponto, mas quem não experimentou, quem já experimentou um posicionamento bem feito, sabe muito bem os frutos que pode colher dele, os benefícios que ele traz. Quando você tem uma imagem que é perfeitamente alinhada com o seu conhecimento, com o seu capital intelectual, como você bem nomeou aí, a coisa flui, a coisa funciona melhor, porque você tem mais acesso, ou é mais acessível, como você colocou, você tem as portas, você é mais assertivo, você tem as portas mais certas para você atravessar. As oportunidades são mais condizentes com o que você quer, com o que você busca, com o que você tem de capacidade. E para a gente terminar, com que frequência a gente deve tirar a foto corporativa? Porque eu não vou deixar uma foto lá há 10 anos, né? Tem um período mínimo, máximo de tempo que você fala assim, não, você precisa de uma nova sessão de fotos, até porque as pessoas mudam, né? As pessoas, elas evoluem de carreira, elas trocam de carreira, elas estão num novo momento da vida, ou elas querem transmitir algo diferente. Como é que funciona esse timing? Quais são os sinais, assim, porque às vezes não é assim a cada 2 anos, às vezes é a cada nova fase que a pessoa vive. Como é que eu posso ter essa sensibilidade de que preciso de novas fotos, de um novo posicionamento de imagem? Porque não é só uma foto, é de um novo posicionamento de imagem. A sua imagem, ela tem que acompanhar a sua carreira. Seu posicionamento tem que acompanhar o que você tem internamente. Seu externo tem que acompanhar o que você tem de interno. O que acontece na prática aqui é o que eu já falei também. Terminou a faculdade, terminou uma especialização, trocou de nicho, trocou de emprego, isso tudo te dá até vontade de fazer uma nova foto, porque você já não é mais a mesma pessoa e aquela imagem antiga acaba te mudando de alguma forma. Acontece isso com você? Já aconteceu com você? Sim, sim, foi por isso que inclusive eu te procurei. Eu falei, essa foto Né? aqui já deu, foi ótima, ficou lá 1 ano, 2, não sei. Né? E Eu, mas não é isso mais o que eu quero de foto, eu uhum. preciso de novas fotos. Eu particularmente acho um absurdo a pessoa esperar 2 anos para poder trocar de foto. Mas 2 anos você Dois, acha muito? com certeza é muito. Você tem que fazer pelo menos 2 vezes no ano. Pelo menos 2 vezes no ano você tem que fazer. Sério? Eu tô querendo fazer toda vez que eu corto cabelo, mas aí eu corto cabelo de 15 dias, fica difícil. Tirando quarentena, pandemia, não tô cortando cabelo, tô louca para cortar. Mas, enfim, cada vez que você muda, tudo muda. Então, você tem realmente que mudar a sua imagem. Mas, para ser mais específica para a sua audiência, sempre que você tiver sentindo mudança e que você mude internamente, em termos de conhecimento, técnica, mas é importante que você troque. É legal que você troque para que a sua imagem esteja sempre alinhada com o seu conhecimento. E aí você consegue caminhar livremente. Entendi. Juliana, muito obrigada pela entrevista, pelo nosso bate-papo. Na verdade, é um bate-papo. Foram abordados aí temas que eu considero bastante relevantes para os profissionais, principalmente da área contábil, a respeito de posicionamento de imagem. Eu deixo o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais em relação ao tema e também que você fale os seus contatos, como nós podemos achar você nas redes. Vou deixar na descrição do vídeo no YouTube e na descrição do podcast os seus contatos, mas eu gostaria que você falasse os seus contatos aqui também. E já agradeço antecipadamente pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Obrigada, eu que agradeço imensamente, estou muito feliz, fiquei muito
feliz com o convite, porque eu acho realmente um tema que precisa ser debatido e falar sobre isso fora do meu âmbito de fotografia é muito bacana, porque atinge outro nicho de pessoas, são outras pessoas que talvez nunca tenham pensado nisso, nunca tenham ouvido falar sobre isso, e tenham a oportunidade de conhecer e agora vão poder se aprofundar mais nesse tema, né? Eu estou online no Instagram, única e exclusivamente no Instagram, pode mandar direct que eu respondo, ainda sou eu que respondo lá, Juliana de Paula Foto. E no mais, acho que é isso, acho que a gente desenvolveu bem o tema na medida do possível, né? A gente tem um tempo limitado aqui para falar, mas senão a gente ficava falando, né, um dia inteiro sobre isso. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu posso entrevistar a Claro, entrevistadora? claro, claro. Então vamos lá. Eu quero saber como foi a sua experiência na nossa sessão e quais foram os efeitos do seu novo retrato. Você pode me contar? Então, a experiência foi bem diferente, até porque a primeira sessão que eu fiz, acho que foi em 2014, 2015, acho que foi 14, foi assim, muito objetivo, cheguei lá, tirei a foto, pá, foi uma coisa bem rápida, fiz a maquiagem e tal, e aquela pose clássica, né, dos braços cruzados. Foi uma foto tecnicamente excelente, a luz estava boa, a iluminação, mas eu não tinha, não estava transmitindo muito, não estava transmitindo sentimentos, e aí eu também não tinha muita noção de foto. A segunda sessão foi, acho que já em 2016, 17, não sei, acho que deve ser por aí, foram uns 2, 3 anos depois, né? E aí, a foto, também foto muito boa, mas a gente eu estava numa imagem muito assim do alto, sabe? De eu sou muito boa no que eu faço, toda leonina, assim, pá, mas toda leonina, mas num jeito assim, meio. Não foi positivo, né? Não é. Leonina de um jeito, acho que meio marrenta, Uhum. sabe? E aí não é culpa do fotógrafo, tá? Eu estava me sentindo assim na época, então você fala assim, são as fases que você vive, então eu estava numa questão de muito me autoafirmar. Então, e aí você descobre depois que existem formas de você se autoafirmar sem ser marrenta, sem ser aquela coisa assim de impor a sua técnica, o seu conhecimento, e você vai descobrindo, né, caminhos mais suaves de fazer isso. Então, mas já transmitia alguma coisa, a foto já transmitia e refletia o que eu estava vivendo na época. E com você não, foi uma sessão de fotos mais terapia, de conversa, e vamos, até que a gente teve fotos muito diferentes, com expressões muito diferentes na sessão. E aí eu escolhi essa aqui, a palavra-chave é acessibilidade, gostei muito porque mostrou competência, mas mostrou simpatia, mostrou acessibilidade. Então foi uma sensação assim de transmitir mais o que eu estava vivendo no momento, e eu gostei mais quando eu me vi na foto. Eu senti a evolução da segunda sessão de fotos para essa terceira sessão de fotos. Eu senti a minha evolução como pessoa e como profissional, e eu senti isso sendo transmitido na foto. Então, os frutos disso em mim foi o reflexo de que eu posso ser uma pessoa extremamente competente e acessível e empática. Então, eu olhei mais para mim, menos técnica e mais habilidades, mais relacionamento. Dá para fazer isso sem perder a técnica, porque eu estou num ambiente de negócios majoritariamente homens, então você tem assistentes, analistas, muitas mulheres, mas você chega no nível de gerente, são poucas mulheres, sócias, diretoras, é comum numa reunião eu estar num ambiente totalmente masculino,
e eu ser a única mulher na reunião. E eu cresci desde de estágio e fui subindo na minha carreira, eu cresci nesse ambiente. E aí você cria uma casca de eu tenho que me posicionar, às vezes eu sou a única mulher, ou eu sou uma das poucas mulheres em liderança, e você tem que e você cria uma casca para sobreviver nesse ambiente. Porque é majoritariamente homens e homens mais velhos do que você. E já cheguei numa reunião em que o cliente falou: Nossa, eu falava com você por e-mail, por telefone, mas você é uma menina. Eu sou uma menina, claro, né? Mas eu sou competente também. Então, quando eu escutava, você é uma menina, eu me fechava, criava uma casca e criava aquela pose de marrenta para sobreviver nesse meio. Então, com a sessão de fotos, eu posso ser muito competente, eu posso me posicionar de forma extremamente técnica, sem aturar conversinhas fiadas, assuntos inapropriados numa reunião, mas sem precisar ter essa casca toda. Eu posso me mostrar firme, eu posso ser firme, eu posso ser assertiva, mas, ao mesmo tempo, empática e acessível. Então, me trouxe toda essa reflexão que hoje me traz frutos de eu consigo me posicionar melhor diante dos clientes, melhor diante da minha equipe, porque eu consigo ser tudo o que eu quero, mas de uma forma bem mais humana. Eu transmito isso de uma forma mais humana, e isso é ótimo porque, por exemplo, eu tenho ouvido da minha própria equipe sobre a minha capacidade de liderança. Então, hoje, eu sou muito mais líder do que antes. Então, vem de um reflexo do profissional que eu quero ser e da forma como eu quero transmitir isso. Então, isso refletiu em mim, no que eu quero transmitir e como eu posso fazer isso de uma forma muito humana. Isso é bacana, porque eu não tinha pensado que eu poderia atingir aqueles objetivos de formas mais suaves, tá? Sem perder a feminilidade, porque afinal de contas eu sou uma menina, eu não preciso deixar de ser uma menina. E eu achava que eu tinha que esconder a minha feminilidade no meio de uma reunião cheia de homens, porque afinal de contas, eles vão falar que eu sou uma menina, né? Então, você aprende a se posicionar. Então, eu aprendi a me posicionar. Eu aprendi a me posicionar com a minha equipe, tanto que eles hoje ressaltam a minha capacidade de liderança, coisa que eu não ouvia com tanta frequência antes. E eu aprendi a me posicionar com os clientes, os funcionários de clientes em reuniões, de um reflexo de que, ok, eu preciso continuar estudando área tributária, contabilidade, mas que talvez o foco nesse momento da minha carreira não seja tanto a técnica, porque a técnica eu já desenvolvi, eu atingi um patamar que eu tenho que manter. Mas a parte de habilidades socioemocionais, eu dei um salto, mas eu ainda não estou aonde eu quero chegar. Então, um pouco mais de atenção no que eu quero transmitir para as pessoas, porque não é só a técnica. Então, às vezes, eu transmito muita técnica, mas a forma como eu transmito isso, a forma como eu me posicionava em relação a isso, não era a melhor forma. Eu conseguia transmitir, mas eu poderia ter colhido muito mais frutos do que eu estava colhendo. Então, e é por isso que eu fiz tanta questão de falar, não, a gente precisa ter uma entrevista sobre posicionamento de imagem, porque os contadores precisam saber que isso existe e que isso é uma ferramenta poderosa na profissão, seja ele o dono de um escritório de contabilidade, seja ele um funcionário dentro de uma empresa. As pessoas precisam saber que isso existe. Então, é por isso que eu chamei você para essa entrevista. Obrigada, obrigada. Então, em síntese, você acha
que a sua nova foto de posicionamento que a gente fez aquele dia lá te ajudou, agregou positivamente para você. Foi um gatilho. Que O maravilhoso. gatilho, É tudo que eu queria ouvir. as pessoas usam gatilho de forma negativa, né? Mas para mim foi um gatilho de, nossa, eu vi, quando eu olhei para minha foto, eu falei, nossa, eu acho essa pessoa simpática, eu conversaria com essa pessoa. Chamou para o café o cliente. Eu me chamaria para um café depois dessa foto. Maravilhosa. Eu me chamaria para um Que café depois bom. dessa foto. Na outra foto, eu acho que eu não chamaria para um café. Eu perguntaria se eu precisasse de ajuda, eu pediria ajuda para essa pessoa, mas eu não chamaria para um café. Tá bom, perfeito então. Eu tenho mais uma coisa que eu pensei aqui agora. Claro. Não costumo. Eu queria dar um presente para a sua audiência, já que a gente está falando aqui da importância do posicionamento, não adianta eu ficar falando e não tornar isso acessível, né? Para quem se interessou, para quem gostou do assunto, para quem também quer essa mudança. Então, eu vou te disponibilizar depois um cupom de desconto para quem assistir a sua live. E, desculpa, para quem te escutar no podcast ou no YouTube, e tiver o cupom, vai ao ar em agosto, por aí? Vai ao ar no dia 19, nós estamos gravando antes, mas vai ao ar dia 19 de agosto. Isso. Tá bom, então até 20 de setembro vamos deixar ativo um cupom de desconto. Vou pensar junto com a Tatiane. Excelente. 30 dias. Vou pensar junto com a Tatiane qual o valor, mas no pacote básico é bem acessível, não precisa se preocupar, vai conseguir pagar. Mas aí a gente destacando que a nossa audiência é Brasil todo. Aqui do Rio, desculpa, exatamente. Isso, quem for no Rio, que a gente está no Rio em função da pandemia, estamos aqui no Rio, isolados. A não ser que queiram visitar o Rio, conhecer o Rio também, aproveitar fazer uma sessão de fotos também. Depois da quarentena. Exatamente. Por favor, depois da quarentena. Já deixa agendado, né? Já deixa. Você pode conversar já fazendo briefing, né? E depois você vem ao Rio de Janeiro fazer a sua foto. Tá ótimo. Perfeito. Ganha um café. Pois é, né? Ganha um café e aí a gente... Eu sempre tomo um café, é importante tomar um café. Então, e aí vai fazendo, mas não precisa esperar vir ao Rio para começar a fazer o briefing, né? Então, não, excelente. Tomo café na sessão. A gente coloca na descrição do vídeo, na descrição do podcast, e eu espero de coração que as pessoas realmente parem para refletir sobre isso, porque é muito, muito importante. Nós estamos num ambiente cada vez mais expostos nas redes, cada vez mais competitivo, e esse posicionamento de imagem ele pode te destacar no meio dos outros profissionais. Então, não precisa ter não adianta ter um monte de diploma se você não sabe se posicionar. Então, eu não sou profissional da área, mas eu sinto essa necessidade hoje. Então, era isso que eu tinha para dizer. Juliana, mais alguma consideração? Eu já fiz todas as considerações, quero agradecer mais uma vez, quero te dar os parabéns pelo conteúdo que você está produzindo aqui, é muito bacana, é muito interessante, eu acredito que agregue muito a muitos profissionais, não só do seu nicho específico, né, mas já agregou para mim e eu tenho certeza que para muita gente agrega também. Parabéns, viu? Muito obrigada e tchau, tchau para vocês, até uma próxima entrevista.